O MPLS não é um protocolo. Sabia disso? Então, o MPLS ele não é um protocolo, tá? Ele é uma técnica de comutação, tá? Assim como o IP. Então, ele é uma alternativa que surgiu para dar velocidade para as redes de hoje em dia, né? E o que é o MPLS? O que ele comuta? Ele comuta os pacotes baseado em labels, né? Ele converte a tabela de roteamento em uma tabela de labels, né? Definindo assim o seu destino baseado em suas labels. Cada label do MPLS é feita localmente em cada switch e pode ser repetida em diversas switches. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu até botei uma imagenzinha aqui. Eu tenho aqui a empresa A e a empresa B. Aqui eu tenho o meu provedor, a minha operadora, meu provedor de internet. Quando a gente fala de MPLS, a gente fala de nuvem MPLS. Por que nuvem MPLS, Rodrigo? Porque como a gente tem uma tabela, aqui a gente tem uma tabela de IPs, né? Aqui eu tenho uma tabela, aqui eu tenho uma tabela de IP e aqui eu tenho uma tabela de IP, né? Que digamos, aqui são duas corporações. E aqui no meio eu tenho o meu provedor. Só que ele utiliza comutação via MPLS. Para esses dois provedores, para essas duas empresas, essa nuvem MPLS fica transparente, porque eu vou converter essa tabela de roteamento assim que ela entra aqui em uma tabela de labels, tá? Labels. E depois, quando ela for sair, eu vou reconverter ela numa tabela IP. Ou seja, o caminho aqui dentro, ele vai caminhar entre diversos equipamentos, mas para mim vai ser transparente, né? Se eu fosse o P1 até o P2, eu não veria isso aqui, eu não veria os saltos quanto ele vai dar, porque ele está convertido em MPLS, tá bom? Só que cada roteador aqui, ou o switch, ele cria localmente uma tabelinha de labels, né, local. Então, essa tabela de labels pode sim repetir aqui. Né? Rodrigo, mas eu não entendi. Beleza, ele cria a sua tabela de labels, mas como é que ele sabe quem ele pode trocar MPLS? Com quem ele pode falar label? Então, para isso a gente usa o protocolo LDP, tá? Porque eu consigo distribuir labels ou trocar labels, tá? O BGP também eu consigo fazer essa distribuição de labels, tá? E um dos principais serviços que são vendidos hoje, né, ou são demonstrados hoje, são dois. A gente chama de VPN. Caraca, eu escrevendo é um desastre. VPN L2. Então é o que eu tenho o meu MPLS VPN L2. E eu também tenho o meu MPLS VPN L3, tá? Que eu crio túneis L3 baseados em VRF, ou eu crio meus túneis L2, que eu simplesmente faço esse carinha aqui chegar aqui via um túnel MPLS L2 limpinho, totalmente transparente, tá? Só algumas curiosidades que eu queria passar para vocês aí sobre o MPLS.